As sanções contra a Rússia devem servir como um instrumento para pressionar Moscou a negociações genuínas para encerrar a guerra contra a Ucrânia. Essa é, em resumo, a essência da nova abordagem dos países do G7 em relação à política de sanções contra o país agressor. Qualquer nova sanção adicional após fevereiro deve estar vinculada ao compromisso da Federação Russa em empreender esforços reais e de boa-fé para encerrar de forma duradoura a guerra contra a Ucrânia, garantindo ao país segurança e estabilidade a longo prazo como um Estado soberano e independente. Trecho da declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do G7 no site do Departamento de Estado do Spokpelwa. O Ocidente não pretende aliviar a pressão das sanções contra a Rússia. Pelo contrário, para marcar o 3º aniversário da invasão em larga escala do exército russo na Ucrânia, a União Europeia apresentará o 16º pacote de restrições, voltado para combater a frota fantasma russa, afirmou a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho. As sanções mais dolorosas para Moscou são as que atingem a exportação de petróleo, destacou Keith Kellogg, representante do presidente dos Estados para assuntos relacionados à Ucrânia e à Rússia. Segundo ele, essas medidas podem ser um forte instrumento de pressão sobre o Kremlin. No entanto, para isso, é essencial garantir que as sanções sejam realmente eficazes. A Rússia é de fato um posto de gasolina disfarçado de país. Cerca de 70% do dinheiro que financia essa guerra vem do petróleo e do gás, e a maior parte passa pela frota clandestina. Quando falamos de sanções, em uma escala de 1 a 10, provavelmente estamos no nível 6, mas em termos de impacto coercitivo, é mais um nível 3. Portanto, quando se trata de concessões por parte da Rússia, só será possível forçá-los a ceder se aplicarmos sanções de forma efetiva. Elas podem quebrar o pilar econômico do Kremlin. O fortalecimento das sanções contra a Rússia foi tema da conversa entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson. Estocolmo pretende ampliar a lista de restrições no setor de petróleo e gás, afirmou a ministra das Relações Exteriores da Suécia. Sempre disse que é mais importante observar o que os de Baira fazem do que o que dizem. E agora vejo que estão impondo sanções à Rússia e discutindo novas restrições contra a Federação Russa. A Suécia sempre pressionará, junto com a União Europeia, pelo aumento das sanções para atingir a economia militar russa. Sabemos que as restrições funcionam, embora o Kremlin tente mostrar uma realidade diferente sobre sua economia. Espero que o próximo pacote de sanções inclua proibições muito mais rígidas contra o gás liquefeito e, de forma geral, uma ampliação significativa das restrições. Apesar de China e Índia serem os principais compradores do petróleo russo, metade dos petroleiros da frota clandestina russa passa pelo Golfo da Finlândia, no Mar Báltico, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna. Segundo especialistas, isso permite que os países da União Europeia combatam de forma eficaz as embarcações ilegais da nação agressora. Aqui, a Rússia terá dificuldade em manipular a situação ou alegar uma escalada do conflito, pois nominalmente, todos esses navios estão registrados em empresas offshore, nos Emirados Árabes Unidos ou em alguns estados insulares. E a Rússia nega ser a proprietária desses petroleiros. Por isso, seu confisco não pode ser declarado como um ataque à soberania russa. Assim, os países da União Europeia têm total liberdade para agir contra essas embarcações desde que haja vontade política. Enquanto isso, um dos principais importadores de petróleo russo, a China, começou a reduzir a participação do produto russo em seu mercado. De acordo com o Centro de Pesquisa LSEG Oil Research, em fevereiro de 2025, as exportações de combustível russo para a China totalizarão 10,3 milhões de barris, quase 1 milhão de barris a menos do que no mesmo período do ano passado. Os analistas explicam que, devido às sanções contra a Rússia, há uma tendência na Ásia de aumento das importações de petróleo de Angola e do Brasil.